com base no não julgueis e também no obedecei a vossos guias, muitos hoje conseguem cegar multidões de cristãos ao tirarem deles a liberdade de conferir todas as coisas com a palavra de Deus. Porque eles dizem, não julgueis. E depois eles dizem, obedeceis a vossos guias. Por isso eu acho importante publicar o que eu respondi, mostrando a diferença entre julgar os motivos do coração, o que cabe, obviamente, somente a Deus, e julgar as práticas dos homens religiosos. Entenda que o que eu quero apontar para você é apenas o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos, que são importantes aos olhos de Deus. Senão ele não colocaria ali. Embora aos nossos olhos possam até parecer banais. O nosso Deus é também um Deus de detalhes, que deixou instruções muito claras, tanto para o seu povo da antiguidade, Israel, como para o seu povo atual, a igreja. Pequenas coisas podem fazer grande diferença. Quando um navio desvia 1 grau do seu rumo, lá na frente, o ângulo que se formará o levará a um ponto a quilômetros de distância do destino pretendido no início. Você alega que ao escrever sobre o que a palavra de Deus fala do modo como os cristãos devem estar congregados, eu estou aproveitando mal a oportunidade de edificar os irmãos. Mas se você visitar outros sites meus e outros escritos, encontrará centenas ou até milhares de páginas falando de diversos assuntos. Tem um site evangelístico chamado Histórias de Verdade, outro Chapter a Day, que são estudos escritos bíblicos, estudos de um canadense que já está com o Senhor. Tem o Evangelho em 3 minutos, que é basicamente o Evangelho explicado em 3 minutos para as pessoas. Um universo de mais de 1000 páginas, 2000, 3000 páginas. Você vai falar que eu falo só da maneira que os crentes devem se reunir? Não, é que isso chamou a sua atenção. No próprio site, o que respondi, em respondi.com.br, tem mais de 1000 respostas a e-mails, a maioria são de dúvidas diversas. E nesse site, o número maior de respostas abrangendo o assunto igreja é porque isso está trazendo desgosto e dúvidas à maioria dos cristãos que me escrevem, que estão sendo vítimas dos mercadores da fé que enchem as estações de rádio e TV, ávidos por dinheiro, pedindo contribuições aos montes. Se você ler 2 Timóteo capítulo 3, verá que uma das características desses homens é a avareza, que é o amor ao dinheiro. Eu não posso evitar que existam tantas respostas sobre o assunto igreja ou como reunir, onde congregar, quando existem tantas perguntas das pessoas que me escrevem. Um outro site meu, o Evangelho em 3 minutos, no 3minutos.net, tem centenas de páginas de vídeo, texto, áudio. E ele é evangelístico na sua essência. E também ajuda os que já creram em Cristo a entenderem melhor o Evangelho. Ao comentar esta ou aquela prática dos cristãos nos sistemas religiosos, eu não estou fazendo julgamento dos corações dessas pessoas, mas eu estou julgando suas ações, que estão fora das instruções dadas por Deus na sua palavra. E Deus mandou Moisés falar à rocha, mas Moisés feriu a rocha 2 vezes por conta própria. Só por ter desobedecido essa simples ordem, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Deus mandou os israelitas fazerem uma serpente de bronze e olharem para ela para serem curados das picadas das serpentes quando estavam no deserto. Anos mais tarde, já na terra prometida, a mesma serpente de bronze precisou ser destruída por um rei que viu que ela tinha se transformado num objeto de idolatria. Ele precisou julgar o que o seu povo estava fazendo e destruir, tirar do meio deles aquilo que era um impedimento à adoração de Deus. Como aconteceu com as boas intenções de Moisés ou dos israelitas, nós somos propensos a sair do rumo quando nós olhamos para as boas intenções. Graças a Deus nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E se nós não podemos justificar algo pela palavra de Deus, ou seja, se ela condena abertamente algo que nós fazemos, ou melhor, então, nós mudarmos de rumo, mudarmos a maneira de proceder, nos submetermos à palavra de Deus e humilde obediência a ela. Se eu vir um cristão sincero construindo um altar de tijolos ou se inclinando diante de um ídolo, eu devo simplesmente deixar que ele siga adiante, porque está fazendo isso com boas intenções? Nós não fazemos isso com um filho que está no caminho errado, fazemos? Assim como qualquer crente em Cristo, eu tenho o respaldo das Escrituras para avisar aquelas pessoas que nós não temos hoje um altar, como tinham os israelitas antigamente. Ou eu devo avisar que ela deve tirar aquele ídolo dali.
Eu creio que você já fez isso muitas vezes, já avisou as pessoas, exortou as pessoas a deixarem certas coisas, porque você viu que serviam de tropeço para elas, ou eram contrárias às instruções dadas por Deus na sua palavra. Talvez a sua principal dúvida seja esta: com que autoridade um cristão pode julgar as práticas de outro cristão que age com boas intenções? A resposta direta é com a autoridade que a palavra de Deus nos dá. Mas é bom lembrar que nós não podemos misturar duas coisas que são diferentes. Primeiro, julgar as pessoas, seu coração, suas intenções, etc., isso cabe a Deus. Julgar as ações, as práticas, os pecados, os erros, as doutrinas das pessoas, sim, isso compete ao cristão. Para o primeiro caso, nós temos passagens como Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso é claro. Para o segundo caso, nós temos o verbo julgar em várias situações que envolvem ações. Por exemplo, João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. 1 Coríntios 6, de 2 a 5. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 5, de 12 a 13. Porque bem tenho eu em julgar também os que estão de fora. Porque que tenho eu em julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois dentre vós esse iníquo. 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O quê? Julguem o que está sendo falado. Não a pessoa que julga, que fala, mas o que ela fala. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.